geopolítica e historiador Norberto Salomão, que nós já estamos em contato nesse momento através da internet. Professor, seja muito bem-vindo ao Tom Maior. Muito obrigado, Paloma, Jéssica, todos aqueles que nos estão acompanhando. Satisfação grande estarmos aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre o cenário internacional, né? E só lembrando que a guerra da Ucrânia continua, não é o nosso tema de hoje, a gente tentou trazer outras coisas, porque senão a gente fica falando sempre da mesma coisa, mas parece que a guerra lá é uma complicação danada, sempre está acontecendo alguma coisa muito impactante, e essa última agora foi a questão dos arredores ali, né, de Kiev, em que foram encontrados mais de 400 corpos. Os ucranianos acusam os russos de terem realizado um massacre, uma chacina ali naquela área. Os russos, por sua vez, dizem que não, que isso é uma tentativa de criar uma narrativa anti-russos, e segue a guerra, infelizmente, né? Estão chegando mais armas, chegando mais ajuda com armas, apesar de toda a expectativa de uma negociação pela paz. Infelizmente, parece que ainda estamos um pouco longe de chegarmos a isso. E tivemos também, nesse domingo que passou, a eleição lá na Hungria, né? Então, o Viktor Orbán, da extrema-direita, lá na Hungria, está eleito e já declarou agora, declaração dele agora recente, de que ele aceita, sim, pagar a Rússia em rublos. Então, isso significaria aí um certo boicote às sanções que têm sido feitas à Rússia, né? Então, o Viktor Orbán pede ao Putin que entre em conversação, tente negociações, mas diz que vai sim pagar a Rússia em rublos, a moeda russa, e com isso você acaba quebrando aquela tentativa, pelo menos por parte da Ucrânia, de bloquear os ativos russos. Então, a situação lá ainda é uma situação muito complicada. Mas, Paloma, não é disso que a gente vai falar hoje. Eu só fiz aqui um passant, né, de passagem, para não dizer que não falamos da guerra que está em pleno andamento e provocando problemas no mundo inteiro, né? Problema de fertilizante aqui para a gente, alta de combustíveis, aumento do preço das commodities internacionalmente, queda do dólar. Então, os impactos da guerra atingem o aspecto econômico, o aspecto político, o aspecto diplomático. A coisa não é fácil, não. É isso aí, professor. E o tema de hoje é América Latina em ebulição. E já para começar o nosso bate-papo, professor, e o nosso giro aqui também pela América Latina, né, especificamente em El Salvador, o parlamento aprovou o estado de emergência depois que o país registrou dezenas de assassinatos em um único dia, relacionado ali com ações das gangues. Eu queria saber do senhor, professor, como que está a situação naquele país? O caso de El Salvador, ele é um caso que já desde 2019 ele vem atraindo muito a atenção internacional em função do presidente que venceu as eleições, o Bukele, né? Tá aí, a gente colocou um mapinha para a gente localizar El Salvador, né? Se a gente descesse no mapinha aqui para baixo, né? Fôssemos para baixo, a gente chegaria aí na região da Venezuela e depois do Brasil. Então tá aí mais para a região norte, a região da América Central. Eu coloquei uma setinha aí para identificar El Salvador. Vocês estão vendo aí os países que estão em volta, né? Guatemala, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica, e aí à sua esquerda, de marronzinho, a setinha vermelha, é El Salvador. Aí foi eleito o Nayib Bukele. Ele tem uma aparência assim, até a próxima imagem nossa vai mostrar, que lembra um pouco o latino, né? Uma linha youtuber, ele é um millennium, né? Ele é bem jovem, tem um pouco mais de 30 anos, e muito polêmico, um discurso extremamente conservador, mas acusado de ter sido eleito, assim como outros presidentes em El Salvador também já foram, ter sido eleito tendo feito acordos com as gangues, né? O sistema de gangues. Houve uma guerra civil em El Salvador nos anos 50 e muitos salvadorenhos foram para os Estados Unidos. E ali na região de Los Angeles, né, acabaram surgindo grupos, gangues, que depois voltaram, muitos foram deportados dos Estados Unidos, e quando voltaram para El Salvador, nos anos 70, nos anos 80, constituíram várias gangues, né? Como, por exemplo, a Mara Salvatrucha, né? Mara é a expressão lá em El Salvador para gangue, a Mara Salvatrucha, que o MS-13, né? E também a Barrio 18. Aí está o Bukele, né? O Nayib Bukele. Você vê que essa aparência bem despojada, né? E tudo. E ele é muito polêmico, porque ele estabeleceu o Bitcoin como moeda legal em El Salvador. Isso gerou um problema danado, porque o Bitcoin tem uma oscilação muito grande, a gente já sabia que isso ia acontecer.
mas ele querendo se modernizar, querendo sair na frente, como o primeiro país a adotar isso como uma moeda viável. Gerou uma série de problemas em El Salvador. E o outro fato também muito polêmico dele é que ele, como ele tem maioria no parlamento, o parlamento é unicameral, quer dizer, só tem deputados, não tem Câmara do Senado, né? Então ele conseguiu ali, como ele tinha maioria, ele conseguiu destituir o Supremo Tribunal, a Suprema Corte de El Salvador, e nomeou simplesmente todos os novos ministros. Consequentemente, o que acontece? Como os Supremos Tribunais, eles é que interpretam a Constituição, as medidas que o Bukele toma normalmente são medidas que têm a aprovação do Superior Tribunal e, portanto, são medidas constitucionais. E agora, mais recentemente, na última semana de março, nós tivemos em um dia 84 mortos, assassinados em guerras de gangues. E aí o Bukele, para dar aquela impressão de moralização, ele estabeleceu o estado de emergência, que nesse caso seria o estado de sítio, né, em que as garantias individuais elas ficam suspensas, você pode ser preso a qualquer momento, não precisa de uma acusação formal, né, aí estão membros aí, né, esses aí são membros da Mara Salvatrucha, o MS-13, né, que é uma das gangues, e a outra que vai aparecer depois na sequência, a turma lá do Barrio de Socho, aí está vendo o sujeito até com 18, tem algarismo romano na testa, eles são muito tatuados, são muito violentos, cometem crimes que envolvem, inclusive, estupros e mutilações de corpos. Então, uma violência muito grande. Já foram considerados pelo Donald Trump como inimigos dos Estados Unidos, em função do tráfico internacional de drogas, né? O problema é que os políticos lá acabam, de alguma maneira, sendo acusados de terem relações com esses grupos. E parece que agora esses grupos tentaram pressionar um pouquinho mais o governo do Bukele, mas ele está agindo aí com mão de ferro. Por 30 dias nós vamos ter o estado de sítio ou estado de emergência lá em El Salvador. O Nayib Bukele, até o final do mandato dele, certamente ele ainda será alvo de mais notícias, de mais polêmicas. Ele governa assim, sempre criando um factoide, sempre criando um fato novo, fora os problemas que já são problemas típicos ali da região de El Salvador, viu, Paloma e Jéssica? Pois é, professor. Já que a América Latina está em ebulição, vamos também saber da situação lá de Honduras também, né? O presidente, né, a Suprema Corte, na verdade, de Honduras, decidiu então pela extradição do seu ex-presidente, o Juan Orlando Hernández. Extradição essa para os Estados Unidos. Professor, conta pra gente, vamos entender também o que está acontecendo lá em Honduras. Pois é isso mesmo, Jéssica. Olha que eu coloquei só algumas coisas, porque o nosso tempo é curto, mas tem crise na Argentina, a coisa vai caminhando por aí, na Guatemala e tal, né? Mas aqui tem um mapinha para a gente localizar, você está vendo que é vizinho aí de El Salvador, está aqui Honduras, né? Na América Central, a capital é Tegucigalpa, então dá para a gente localizar bem. Ao sul está a Nicarágua, a Nicarágua do Daniel Ortega, que também é outra figura polêmica. Ele conseguiu se reeleger agora, pela terceira vez, e se reelegeu porque ele mandou prender 6 dos candidatos da oposição. Ele foi prendendo um a um. Aí ganha mesmo, né? Os candidatos da oposição que sobraram, na verdade, nem eram da oposição. Mas está aí, esse é o Juan Orlando Hernández, ele foi presidente de Honduras. Depois que terminou o mandato dele, houve ordem dos Estados Unidos pedindo a extradição, porque ele teria cometido crimes de tráfico de drogas, juntamente com seu irmão, envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção de autoridades, juntamente com seu irmão Tony Hernández. O Tony Hernández já foi condenado nos Estados Unidos, uma condenação longa, bastante pesada, está ele aí, né, fazendo até essa cara assim meio de cinismo, de quem achava que não seria condenado, mas está condenado a longos anos de prisão, o Tony Hernández, e a Corte de Nova York pedia também a extradição. Mas lá em Honduras, como há também essa relação realmente muito complicada entre os políticos e o crime organizado, né, alguns dos políticos e o crime organizado, havia uma dificuldade muito grande de se aprovar essa extradição. E agora a Suprema Corte lá em Honduras aprova a extradição, não tem data definida, mas aprovou a extradição, sim, do Juan Orlando Hernández, irmão desse aí que já está condenado nos Estados Unidos. Vai pegar cadeia lá nos Estados Unidos, então provavelmente em data a ser aí definida, o Juan Hernández, ex-presidente, também estará respondendo a processo nos Estados Unidos e muito provavelmente será condenado. A América Latina, né, em virtude da sua frágil condição econômica,
muitas vezes tem essa questão, né, do envolvimento de setores políticos, de setores institucionais com o crime organizado e vice-versa. É uma relação que não é nada boa para a gente, para nós todos, né, que somos cidadãos e que pagamos aí os impostos. Precisaria de uma moralização mais efetiva. E nessa brincadeira, muitas vezes, elementos ganham eleições na América Latina, afirmando que vão moralizar, que são pela segurança pública e tudo, e muitas vezes são patrocinados, financiados, direto ou indiretamente, pelo crime organizado. Quando consegue se descobrir, provar alguma coisa, ocorrem casos como esses aí, de Honduras, por exemplo, né? Pois é, professor, ainda falando um pouquinho sobre Honduras, né? Vai ter um trabalho muito grande para estipar esse narcotráfico ali do Estado, na verdade, né? Da estrutura ali, porque tem esse ex-presidente, tem também aqui outros casos de outras pessoas ali, secretários, que também têm envolvimento com o narcotráfico. Exatamente. Eu diria que é uma coisa assim, trazendo aqui para a gente, meio tropa de elite, né? 1 e 2. Então é isso, essa relação, digamos, promíscua que acaba ocorrendo entre o Estado e a formas de poder paralelo, né? Aí agora já partiram aí para o Peru, viu, Jéssica? Se você quiser chegar aí, estamos juntos. É isso aí, professor, que é o nosso próximo ponto agora, né? Que é o Peru. Porque nessa semana o governo peruano decretou o toque de recolher em Lima, professor, e em resposta à greve dos caminhoneiros. O que o senhor podia falar para a gente sobre a atual crise peruana? Pois é, olha o que acontece. O Peru, vamos só lembrar que nos últimos 5 anos, o Peru teve 5 presidentes, entre presidente eleito e vice-presidentes que assumiram, presidente da Câmara que assume a presidência, porque até o vice é destituído, e o Peru é o Peru da família Fujimori, né? O presidente Fujimori foi presidente nos anos 90 aí no Peru e acabou saindo, inclusive, e condenado, está preso, porque entre os vários crimes que ele cometeu, ele forçou um processo de esterilização de mulheres indígenas. Esterilizou mesmo ali na força mesmo, né? Sem que houvesse autorização dessas pessoas ou a conscientização. É o Alberto Fujimori, está preso. A filha dele, Keiko Fujimori, é conservadora, da linha da direita, ela concorreu às eleições com o Pedro Castillo, que é da centro-esquerda, ele professor rural, ligado ao movimento indígena, mas também com uma pegada católica conservadora. E ele acabou sendo eleito. Está ele aí, ó, o Pedro Castillo, que foi eleito, mas a eleição dele foi muito complicada, a margem de votos, de diferença entre ele e a Keiko Fujimori no segundo turno, eles foram para o segundo turno, foi de menos de 1%, teve que haver uma recontagem voto a voto, e mesmo assim a oposição ainda diz que houve fraude na eleição do Pedro Castillo. E agora ele está 8 meses no poder, em 8 meses ele já teve que trocar várias vezes os seus ministros, então houve pelo menos 30 trocas no ministério, e a oposição então diz que ele não tem condição moral, não tem escopo moral para continuar conduzindo o país. Outros presidentes foram retirados do poder sob essa mesma acusação, que faz inclusive com que a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos questionem, né, esse tipo de acusação. Eles estão banalizando essa acusação, principalmente quando não tem provas. Então a gente sabe que o impeachment é uma questão muito mais política. E como o Pedro Castillo não tem maioria no parlamento, uma plena maioria no parlamento, ele depende de uma coligação, isso tem trazido dificuldades para ele. E no mês passado, na última semana do mês de março, ele escapou da segunda tentativa de impeachment contra ele com a mesma acusação, mas ele conseguiu se safar. Só que imediatamente a isso veio a crise dos combustíveis. Com o preço dos combustíveis, caminhoneiros, fazendeiros, vários setores começaram a se manifestar, a fechar estradas. A gente tem até imagens aí de manifestações que ocorreram no Peru. E ele, então, faz o quê? Ele reduz os tributos, alguns tributos ele até retira dos combustíveis para baixar o preço dos combustíveis, mas aí o pessoal está se manifestando também contra o preço do pedágio, né? Contra o aumento do pedágio, as más condições das estradas, que, na verdade, são aqueles maus perdedores que não aceitam a presidência do Pedro Castillo e tentam, por tudo, tumultuar o seu governo. E a situação no Peru é sempre muito volátil, digamos assim, né? E ele, inclusive, aumentou o salário mínimo no Peru. A moeda no Peru são os soles.
ele aumentou, hoje o salário mínimo no Peru é de R$ 1.500, quer dizer, é maior até do que o salário mínimo aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, setores ligados ao setor rural, aos caminhoneiros, têm sido levados, induzidos pela oposição, a se manifestar contra o governo Pedro Castillo. Então, ele tem grande dificuldade. A gente tem dúvidas se ele vai conseguir permanecer no poder até o final do seu mandato, viu? Pois é, professor, essa situação aí no Peru, né, assim, olhando lá de fora, parece tirando a parte dos protestos, é claro, parece um pouco a situação do Brasil, né? Não Sim. muito, porque a inflação lá aumentou 1,84%, no acumulado aí nos últimos 2 meses chega a 6,82%. Aqui no Brasil é bem maior essa inflação. Também o país aqui no Brasil está sendo afetado aí pelos altos preços dos combustíveis, né, diversos itens de alimentação. Mas lá no Peru, a população, né, as pessoas estão protestando. A gente pode considerar que acontece isso lá no Peru e aqui no Brasil a gente não tem esses mesmos protestos, né? A população ainda não se vê esse tipo de coisa aqui no Brasil. Lá no Peru a gente pode considerar que já é uma continuidade de protestos antigos, de um movimento que já tem mais tempo, professor? Você sabe o que acontece, Jéssica? Porque lá no Peru a fragilidade institucional ela é muito maior do que aqui no Brasil. Curiosamente, aqui no Brasil a gente conseguiu manter uma condição institucional um pouco mais forte do que em outras regiões da América Latina. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que é atacado constantemente, comete seus erros, seus deslizes, mas que tem mantido firme a postura na defesa da Constituição e da democracia, então isso é importantíssimo. Outra questão, os processos de impeachment no Brasil eles precisam ser melhor fundamentados do que o que tem ocorrido, por exemplo, no Chile, no Peru, né? Então, eu acho que aqui a gente tem essa questão. Outra coisa é que a eleição do presidente Jair Bolsonaro, com um discurso muito duro que ele usa e muito ligado aos setores conservadores, ele fez com que os setores de esquerda temessem um efetivo golpe. Então, você pode notar que aqui no Brasil, as próprias esquerdas, você vê que a gente não ouve nem falar mais do movimento do MST. Então, a esquerda tem tentado se preservar para tentar manter o processo democrático e conseguir eleger um candidato à sua feição. Então, por enquanto, as oposições aqui estão apostando no modelo democrático no Brasil, né? Tentar o menor desgaste possível. Então, a gente tem que verificar o que pode acontecer no Brasil, aí sim, nessa eleição de agora. Dependendo de quem vencer as eleições, aí sim nós vamos ter o lado considerado derrotado talvez reagindo de uma forma bem diferente do que a gente tem acompanhado. Então, eu vejo que no Brasil tem havido uma preocupação maior dos segmentos sociais e políticos em preservar as instituições. Essa preocupação não é tanto assim do próprio presidente, do grupo que acompanha, já visto o que ocorreu no último 7 de setembro, em que houve uma tentativa do presidente conclamar, né, um movimento mais duro, talvez até uma retomada daquilo que tinha ocorrido em 64, uma ameaça talvez mais declarada ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, mas não deu certo, não funcionou, não conseguiu a adesão que imaginava que tivesse. O presidente Bolsonaro, depois eu me lembro que ele teve até que pedir desculpa posteriormente, que não era bem aquilo que ele queria. Então eu vejo muito por aí. Eu acho que em alguns países da América Latina você tem uma fragilidade institucional maior. No Brasil as instituições não é que sejam plenamente seguras, nem nos Estados Unidos, né? A gente viu no caso da derrota do presidente Donald Trump, a invasão ao Capitólio. Então, na verdade, a democracia no mundo hoje ela está ameaçada, né? A democracia ela está tendo que se segurar por todas as maneiras possíveis, porque você tem aqueles que entendem que esse não é o melhor modelo, que defendem um modelo mais autoritário, né? Concordam que esse modelo é que pode moralizar um país, quando, na verdade, a gente sabe que nas grandes ditaduras e nos regimes autoritários é que a gente tem um índice maior de corrupção, só que é uma corrupção velada e maior de abuso contra os direitos do indivíduo e os direitos da sociedade, né? Até aproveitando esse gancho que você fez, Jéssica, no caso de Honduras, olha a solução que eles arrumaram lá. Eles, em alguns casos, triplicaram a pena para alguns crimes, em outros chegaram a aumentar em 5 vezes a pena para um crime. Quer dizer, aquela velha ideia de que se a penalidade for maior, o crime não acontece. É bom lembrar que o criminoso ele não fica fazendo uma aritmética de quantos anos ele pegaria de cadeia para cometer o crime. Então, analisar, fazer uma radiografia do crime envolve algo muito mais profundo do que uma mera legislação
que aumenta a pena ou torna a pena mais dura. Então não deve ter pena mais dura? Não, pode ter pena mais dura. Em alguns casos deve até acontecer um endurecimento das penas, mas é bom separar que a pena é para quem já cometeu o crime, foi julgado e vai cumpri-la, né? Mas não é, historicamente isso é comprovado, a dureza da pena, infelizmente, não é capaz de evitar o crime. Seria muito bom se fosse, porque aí a solução seria muito simples, a gente faria a lei mais dura do mundo e acabaria com a criminalidade, né? Infelizmente não é assim. Fazer assim, essa radiografia da criminalidade, dos desvios, da corrupção, envolve elementos muito mais estruturais, muito mais elementos de longa permanência do que elementos conjunturais, né? Do que elementos momentâneos. Tá certo, professor. Aí a situação do Peru, de Honduras, El Salvador, a América Latina em ebulição, mas não é só que não, né, professor? Acho que o mundo todo, em algum cantinho, tem sempre algum conflito, né, alguma crise. Professor, muito obrigada. Sim, muito obrigada. A gente poderia trazer aqui a África, a Ásia, né? Um monte de coisa, né, Jéssica? É verdade. Tem em todo canto, né, professor? A gente aqui ao longo do Sagres Internacional, cada semana a gente vai para um lugarzinho. Professor, muito obrigada. Vamos desfiando esse novelo aí. Muito obrigada, professor, pela participação aqui com a gente no Sagres Internacional desta quinta-feira. Até semana que vem. Pois é, até semana que vem. Agradeço a você, a Paloma, a todos os que estão nos acompanhando aí. Divulguem o nosso trabalho, acompanhem o Sagres Internacional, nosso podcast. Acompanhe aqui também pelo Tom Maior, né, pelo nosso canal 26, que está pegando agora em tudo quanto é lugar. Está espetacular esse negócio. Eu tenho ido dar aula em Anápolis, o pessoal comentando lá comigo, acompanham. E dizer, né, sempre o meu sincero agradecimento mesmo a todos os que trabalham no sistema Sagres de comunicação, nas mais variadas funções, porque cada um de vocês, em cada uma das funções que exercem, desde o pessoal lá da limpeza, até o pessoal da técnica, até a gente que está aparecendo aqui, sem vocês seria impossível a gente levar informação, e informação, como eu sempre digo, que a gente acredita que seja de qualidade, a gente se esforça para que seja. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Ebulição na América Latina, esse foi o tema de hoje do nosso Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Vamos para uma pausa aqui no nosso Tom Maior, Paloma? Vamos sim, Jéssica, para mais uma pausa aqui no Tom Maior, mas agorinha voltamos com as notícias sobre política. Rapidinho, já voltamos. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior.